Olá! Então, hoje é exatamente dia 8 de março, Dia das Mulheres, e como eu adoro uma história real, né? Eu vou falar um pouquinho sobre uma turma de mulheres que eu tive a oportunidade de trabalhar. Eram mulheres idosas, né? Da igreja da minha mãe, e a minha irmã trabalhava com elas e ela me convidou para fazer a parte de dinâmica. Eu tinha até um certo receio, uma certa resistência, né? Com relação a idosos, enfim, e que graças a Deus foi quebrado de uma forma incrível, de uma forma maravilhosa. E eu fazia várias dinâmicas com elas, mas aí nesse dia, né, se eu vou falar especificamente de uma delas, que eu tive uma ideia lá de contar a história delas, eu tinha que perguntar se elas tinham alguma história de superação. E eu ia contar essa história na roda, né? Normalmente a gente sentava em círculo. Eu contaria essa história, porém eu não ia dizer o nome de quem era a história. Mas para coletar essas histórias, eu tinha que ligar para elas, né? E aí eu peguei o telefone na semana, né, antes do evento, e liguei e dizia: vocês têm alguma história de superação, uma coisa que vocês tiveram muita dificuldade, de repente vocês lutaram e conseguiram chegar no êxito e tal. E imagina se elas não tinham, elas fizeram questão de cada uma me contar a sua história mais forte de superação. E eu fiquei encantada com as histórias delas, e elas choravam no telefone. Elas começaram, algumas contavam a história e lembrava, né? Voltava aquele período, voltava aquele tempo da vida delas e começava a chorar. E é claro que eu chorava junto, né? Que as histórias eram muito fortes. E aí eu fui ler, né, essas histórias no dia lá na roda. E eu disse para minha irmã assim: olha, quando eu terminar a última história, quando eu fizer o encerramento do texto, montei todo o texto antes, você se levanta e bate palma, para que todas elas também possam levantar pela história de vida delas. E quando acabou, quando eu terminei, numa velocidade incrível, todas estavam de pé e aplaudiram todas as histórias. Foi uma coisa incrível. E eu trouxe para mim, eu trago para mim essa dinâmica, porque em todas elas, em todas as histórias, eu vi ali mulheres fortes, guerreiras, mulheres que lutaram com filhos nas drogas e depois superaram, mulher aqui que tiveram a casa queimada, mulher que pegou comida no lixo para dar para os filhos, e mulheres que fizeram tantas coisas incríveis e que naquele momento os filhos estavam na faculdade, o outro já estava com as suas profissões. Então, assim, eu vi ali uma força incrível, e todas elas tementes a Deus, todas elas orando, colocando diante de Deus todas aquelas histórias delas, enfrentando, fazendo, puxando o trem. Algumas não tinham, algumas estavam viúvas, outras divorciadas também. Todas contaram, né, com a ajuda do marido, mas tinha muitas que enfrentaram tudo sozinha, entendeu? Então eu fiquei encantada com todas as histórias delas, e até hoje eu trago para mim todo aquele momento lindo que eu vivi. Eu jamais esqueci dessa história. Tá bom? Que Deus nos abençoe. Parabéns a todas as mulheres pela força, pela garra. Eu admiro muito também aos homens que valorizam as mulheres, que estão do lado dela, que muitas vezes são eles também os responsáveis por elas terem tanta força, eles estão ali do lado, entende? Ajudando. Então, mas como hoje, Dia das Mulheres, o destaque vai para as mulheres, eu parabenizo a todas, guerreiras, e principalmente aquelas que elas já estavam lá com os seus 70, 80 anos. Então, assim, aí mais história de superação elas tinham, e tinha história linda para contar. Tá bom? Que Deus nos abençoe. Amém.